tanto o benefício do inciso 1, quanto que é o de R$ 600, que é aquele que a maioria das pessoas já sacou, mas algumas pessoas ainda eventualmente possam ter direitos. Esse benefício ficou realmente com o Estado, como a gente já esperava na regulamentação. No caso, ele tem que seguir a lei federal, apesar do governo estar pagando a quarta e a quinta parcela agora. A gente descobriu, eu e Marcela descobrimos hoje de manhã que não tem, a legislação não foi mudada ainda, que tem um projeto de lei, mas não mudou ainda, então eu não sei nem como o governo está fazendo esse pagamento, mas enfim, para a gente o que vale é o que está lá na lei. Na lei, por enquanto, são 3 parcelas, mas existe a possibilidade de serem até 9 parcelas do inciso 1, que é o projeto de lei que está tramitando no Senado, está parado desde o dia 12 de maio no Senado, a gente verificou hoje de manhã também. Quanto ao inciso 2, é o subsídio mensal também. Esse inciso 2, ele é definido por nós aqui do comitê, se vão ser 1, 2, 3 ou quantas parcelas vão ser, até o limite, né, até dezembro. Podendo ser 1 ou até 6, porque no caso são 6 não, 7, junho, julho, até lá eu acho, né, difícil, porque se a gente for dar R$ 3.000, 7, 21, para os coletivos, a gente vai acabar beneficiando poucas pessoas com recurso. Então, a nossa intenção... Uma fala de um segundo, Alex. Eu acho que uma das pautas hoje também que nós devemos tratar é a importância de trazer, gente. Meu nome é Marcela, eu trabalho com Alex, para quem ainda não tinha me apresentado. Eu acho que uma coisa muito importante nesse momento é fazer uma ampla divulgação da necessidade e da importância do cadastro. Tendo como experiência também outros municípios. Eu acho que a gente tem que tentar uma divulgação inclusiva, tentar chegar nas zonas rurais, nas zonas mais afastadas, porque é extremamente importante a gente conseguir mapear quais são essas organizações, esses agentes culturais, para incentivá-los tanto a fazer o cadastro no inciso 1, para receber o inciso 1, no caso pessoa física, que aí esse cadastro tem que ser feito no âmbito estadual, vamos dizer, né? A gente vai passar o formulário onde está sendo feito esse cadastro, quanto também para as organizações ou empresas, para fazer esse cadastro do inciso 2. Então, é muito importante fazer uma ampla divulgação e incentivar que isso seja feito logo, com prioridade, e a gente tendo como base essa informação, poder mapear de que forma vai ser feito esse plano de ação, essa distribuição, de quanto vai ser aplicado para o inciso 2 e quanto vai ser aplicado para o inciso 3. Certo? E aí, aproveitando, a gente teve uma negociação muito grande com o governo federal para que o inciso 2 não fosse requerido o CNPJ. E aí, em determinado momento da negociação, o CNPJ ia ser exigido, e aí, no final da negociação, passou a não ser mais exigido o CNPJ, que a gente ficou muito feliz, porque isso ia possibilitar que várias comunidades quilombolas e outros grupos e espaços, eles fossem beneficiados pela lei. Só que aí os camaradas do Ministério do Turismo colocaram uma pegadinha para a gente. Para receber o recurso, a pessoa vai ter que comprovar que ela gastou esse recurso com a manutenção dos espaços, com conta de telefone, aluguel, internet, luz e outras coisas. E aí a gente está estudando agora, né, porque a gente não esperava por essa, a gente foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa. Ontem, na live com o secretário, com o Tribunal de Contas, a presidente do Fórum de Secretários Estaduais, a Úrsula Vidal, que é secretária do Pará, ela fez alguns questionamentos, inclusive esse, e não foram respondidos ainda. Então, são questões que a gente está em aberto. Como é que a gente vai beneficiar, por exemplo, uma comunidade quilombola que, eventualmente, ela não tem um CNPJ, em tese ela teria direito, mas eu tenho que colocar uma conta de luz para comprovar que ela vai pagar essa conta de luz. Eu vou botar a conta de luz de quem, se eu não tenho um CNPJ? Né? Então, ficou um pouco complicado, a gente está tentando verificar qual é o caminho que a gente vai encontrar. De qualquer forma, eu não tenho obrigatoriedade mínima de disponibilizar os recursos pelo inciso 2, que é esse subsídio mensal. Só tenho a obrigatoriedade mínima dos editais. Então, uma das saídas para que a gente possa contemplar as pessoas, mesmo que esses grupos estejam na informalidade, é concentrar o recurso nos editais, no inciso 3. Depois que eu fiz esse cadastro, que eu homologuei,
que eu fiz esse mapeamento cultural, aí Marcela já até adiantou um pouco, a gente vai decidir o quanto de recurso vai para o inciso 2, que é o subsídio mensal aos espaços, eventos, coletivos, etc., e quanto de recurso vão para os editais, e quais editais a gente vai fazer. Por exemplo, aqui em Santo Estevão, hoje eu olhei o cadastro, a gente já está com mais de 100 pessoas, 54% dos cadastrados são do segmento musical. Então, quando a gente for pensar lá na nossa política de editais, aqui no caso, a gente vai pensar que metade da verba vai para músicos, né? Porque é o mapeamento que a gente tem. Então, da mesma forma, a gente também vai fazer isso em todas as cidades, para que o recurso chegue nas pessoas de forma igual em todos os segmentos. Depois que a gente estabelecer isso, esse número de beneficiados e quanto de dinheiro vai para os editais e para o inciso 2, lembrando, mais uma vez, que o inciso 1, que é o auxílio emergencial de R$600, ficou a cargo dos estados, a gente vai cadastrar isso na plataforma Mais Brasil, né? Após a regulamentação já ocorreu aqui, deixa eu até tirar aqui, porque eu estava atualizando isso mais cedo, enfim, depois eu faço isso. E cadastrou isso, o Ministério do Turismo ele vai ter 10 dias para poder dar a resposta. Né? Isso saiu hoje, a portaria, e aí eu vou até tirar a apresentação agora para que eu possa mostrar para vocês o que saiu hoje no Diário Oficial. Só vou achar aqui que tem tanta coisa aberta que eu, às vezes, me perco. Pronto. Esse aqui, comunicado oficial. Hoje saiu um cronograma com como que o Ministério do Turismo vai atuar. Então, as pessoas, os municípios vão cadastrar esse plano emergencial na plataforma Mais Brasil, eles vão esperar tudo que chegar até o dia 1º de setembro, eles vão processar e vão pagar até o dia 11 de setembro. Esse, infelizmente, não será nosso caso, porque a gente vai começar o mapeamento cultural ainda. Né? Aí, o que chegar do dia 2 de setembro até o dia 16 de setembro, ele vai pagar no dia 26. O que chegar no dia 17 de setembro até o dia 1º de outubro, ele vai pagar no dia 11, que é provavelmente a gente vai estar aqui nesse lote 3, ou a gente vai estar nesse último lote aqui, do dia 2 de outubro até o dia 16 de outubro, vai chegar no dia 26. A gente não precisa ter pressa, ter agonia de sair fazendo as coisas de qualquer jeito, correndo, porque a gente pode correr em erro, porque esse recurso é garantido para o município. Né? Se a gente conseguir chegar lá e fazer esse cadastro até o dia 16 de outubro, que é um prazo tranquilo para a gente, eu acho que a gente consegue até um pouco antes disso, aí ele já tem aqui a previsão de quando a gente vai receber esse recurso. Uma das novidades também dessa regulamentação, que foi publicada no Diário Oficial na terça-feira, é que todas as informações que são repassadas pelos municípios, elas vão ser homologadas pelo Ministério do Turismo. E até hoje a gente ficou meio apreensivo porque a regulamentação falou que ia ser homologada, mas não falou o tempo que ia demorar para essa homologação. E hoje saiu, são esses 10 dias, já tem um cronograma. Eu acho que devagarzinho as coisas estão ficando mais transparentes, né, dentro da Lei Aldir Blanc. A confusão agora, a gente está começando a ter mais clareza de como que a gente vai poder atuar e poder trabalhar, e a gente está aqui com essa reunião começando no tempo bom, porque a gente vai começar com essas informações já definidas, né? Porque antes a gente tinha aquela indecisão. Quem participou das 2 reuniões que eu fiz aí em Antônio Cardoso presencialmente deve lembrar que eu sempre estava martelando que tinha uma série de questões que estavam em aberto e agora essas questões elas começam a ser definidas. A gente fez esse cadastro, colocou lá, vai liberar o recurso conforme está naquele cronograma. A gente vai abrir os editais. Os editais, a gente está definindo também como é que a gente vai fazer esses editais, se vai ser um edital tradicional que eu não recomendo, se vai ser um prêmio que tem um desconto, ou como que vai ser essa aquisição de direitos. A regulamentação, ela abriu também a possibilidade que a gente estava esperando, que era essa aquisição de direitos sobre a obra, que a gente poderia pagar de uma forma simples, prestar conta de uma forma simples, e não teria retenção do imposto. Mas, como aconteceu com o inciso 2, que liberou o CNPJ, ou liberou de não ter CNPJ, mas exigiu a comprovação dos gastos, também tem uma pegadinha lá,
nesse inciso, a gente passou para os advogados aqui darem uma olhada, para que a gente, de repente, não cometa lá algum problema, algum deslize por causa de um detalhe, e lá na frente o município possa ter problema com a prestação de conta desses recursos. A gente vai abrir, né, os editais. Esses editais, eles, por prática, eles ficam abertos 45 dias, é uma prática comum. A gente vai verificar também se a gente vai ter que ter esse mínimo de 45 dias, ou se a gente pode abreviar esse prazo, para que a gente possa ganhar tempo na execução desses recursos. Que aí, lembrando, se eu vou entregar isso lá no começo de outubro, esse recurso vai chegar no meio de novembro, lá, perto da eleição. Então, a nossa intenção é que não misture uma coisa com a outra. Porque isso vai ser um problema para a gestão, que a gente sabe que boa parte das pessoas que estão na gestão estão envolvidas com a eleição, e vai ser não só o problema da eleição em si, mas o problema das pessoas estarem dividindo a atenção, né? A gente vai ver como isso vai acontecer. Espero que a gente não tenha muitos problemas com isso. Depois, para fazer esses editais, a gente vai formar uma comissão de avaliação, e a gente vai ver como é que a gente vai formar essa comissão, se vai ser o pessoal do próprio comitê, porque as pessoas que estão participando do comitê, não seria interessante que elas recebessem recursos, porque elas não podem definir como os recursos vão ser gastos e serem beneficiárias disso. E vai aprovar os projetos, né? Eu imagino, assim, no mundo ideal, a gente vai colocar o número exato de pessoas que já tem cadastradas, já que vão ser os beneficiados, né? Para que a gente não tenha uma competição, para que ninguém fique de fora, né? Mas aí a gente tem que montar uma comissão de avaliação, tem que olhar essa documentação. A pessoa não pode estar devendo nenhum tipo de imposto, porque para você receber recurso público, você não pode estar devendo nem imposto federal, estadual ou municipal. Depois a gente vai executar esses recursos, né? As pessoas vão fazer a proposta, a gente tem uma pré-sugestão que a gente conversou já em reuniões anteriores no município, para a gente fazer, o município fazer a organização do Dia do Poeta, né, do aniversário de Buli-Buli, e a partir daí fazer uma série de lives, pensar uma coisa que o município possa auxiliar as pessoas, como esses editais, é uma novidade da regulamentação. Essas contrapartidas dos editais em específico, elas terão que ser realizadas de forma virtual. Saiu na regulamentação isso na terça-feira, e a gente sabe da dificuldade, né, que as pessoas têm para acessar a internet, quem dirá para poder fazer uma live. E aí a gente já sugeriu também para o município, alguma forma do município poder auxiliar, né, poder ter uma plataforma, ou poder fazer um evento que essas pessoas só cheguem lá e se apresentem sua arte, para que a gente possa simplificar esse processo e facilitar que as pessoas possam, né, realizar o que elas propuseram. Né. Depois que a gente pagou esses recursos, a gente acompanha a execução, e aí a gente vai prestar contas, as pessoas vão prestar contas para a gente, né, e depois a gente vai prestar contas para o Ministério do Turismo. Essa prestação de contas, a gente está fazendo ela através de um relatório mensal. Não é pedido isso na lei, mas a gente, até por uma forma de organização, de acompanhamento, a gente faz isso. Além disso, tem a lista do cadastro cultural e o relatório de execução financeira, e a gente está propondo também, que a lei não pede, fazer um estudo do impacto financeiro dos recursos do município, para onde que foi esse dinheiro, como esse dinheiro foi executado. Essa pessoa que recebeu, sei lá, R$5.000 para fazer um curso, essa pessoa contratou pessoas da onde? Foi da cidade? Esse dinheiro ficou dentro da cidade? Esse dinheiro foi para outro lugar? Né? Acompanhar um pouco desses recursos, porque esse conhecimento que a gente tem agora vai ser um conhecimento que vai servir para que futuramente a gente possa montar um sistema municipal de cultura no município, e que esses repasses possam vir de forma automática do Fundo Nacional de Cultura, né? Que esses recursos que estão vindo para o município são recursos do Fundo Nacional de Cultura. Basicamente é isso que eu tinha que apresentar. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, para que a gente possa até seguir aqui para poder falar do cadastro em si. Ninguém? Oi, Lorena. Só um comentário. A gente pode fazer alteração desse comitê? Pode. Pronto, eu acho que a gente vai precisar alterar, porque tem algumas pessoas que estão no comitê que provavelmente vão entrar no cadastro para ser beneficiado. Sim. Então, a gente deixa aberto aí para quem tiver
participando da reunião, sinalizar para que a gente já possa fazer essa parte burocrática na segunda-feira. E aí, segura um pouco a parte burocrática, porque a gente vai tentar também uma solução, que é formar uma comissão à parte do comitê. O comitê estabeleceu um grupo de trabalho, e aí só as pessoas desse grupo de trabalho não poderem concorrer. Tá? Que a gente sabe a realidade dos municípios, tem pouca gente disposta a fazer, e de repente todo mundo que está do setor cultural está dentro do comitê. Então, porque a gente priorizou convidar mesmo as pessoas que tivessem relação com a cultura no município, e aí acaba que ocorre que são as mesmas pessoas que serão beneficiadas. Isso. E aí a gente está tentando essa solução. Só que a gente está dando tempo um pouco para os advogados, que a gente tem 2 advogados, para eles estudarem um pouco e virem com a solução mais perfeita. Então, segura um pouco isso daí, não precisa sair correndo segunda-feira fazer isso, não. Então, até porque a gente não vai estar discutindo o edital e benefício do inciso 2 até ter esse mapeamento cultural. A gente tem um tempo para poder pensar. A gente tem que andar rápido, porque se a gente perder o compasso, a gente pode perder, né, o recurso, mas também a gente não precisa sair correndo, fazendo as coisas muito rápido, assim, porque tem que tomar cuidado. Até porque ontem, na live, foi sugerida também que o Ministério do Turismo ou a Secretaria Nacional de Cultura, eles fizessem uma instrução normativa. Isso me dá arrepios, porque a gente esperou tanto tempo por uma regulamentação, e a regulamentação trouxe mais problemas do que solução para a gente. Mas fico com medo da instrução vir e apresentar mais problemas. Né? Jailton, independente da participação das pessoas estarem nomeadas no comitê ou não, a gente tem incentivado a sociedade civil a participar dos processos. Em nenhum município que a gente fez reunião, a gente deixou que as pessoas eventualmente estivessem fora do comitê, elas podem participar, podem ter voz, elas só não vão poder ter voto por uma questão burocrática. Mas todas as decisões que a gente está tomando são decisões de forma coletiva. Felizmente, até agora, a gente não teve bola dividida de ter que fazer votação, porque um grupo queria uma coisa ou outra, até porque está todo mundo passando pela mesma situação. Né? E aí, esse é um momento muito bom, porque está todo mundo unido. Marcela, quer falar alguma coisa? Não? Tem alguém que ficou com alguma dúvida do passo a passo, ou tem, eventualmente, alguma dúvida sobre a regulamentação que saiu, ou sobre a portaria, ou sobre qualquer outra coisa da Lei Aldir Blanc, do encaminhamento? Certo. Então, se tiver, só pedir a palavra que eu paro, viu? Eu falo muito, mas eu posso ficar calado também e ouvir. Eu gosto de ouvir também. Pode parecer que não, às vezes. Diga. Na realidade, é um pouco de dúvida ou até mesmo um questionamento. Quando você falou aí sobre que teve alguma mudança nessa questão das entidades, por exemplo, as associações quilombolas, por exemplo, que tiver de fazer o seu caso ser contemplado lá, tem que prestar conta ou apresentar a comprovação que teve os gastos. Essas comprovações serão dos gastos anteriores à pandemia, ao edital, ou será o futuro gasto que essa entidade vai ter? Como é que vai ser isso? Eusébio, na regulamentação, ele não diz qual é o período dos gastos, mas como a gente tem a lei, que ela é retroativa até o dia 1º de junho, a gente entende, e aí está sob avaliação isso do nosso jurídico, que os gastos são a partir do dia 1º de junho para cá. Tá? Mas isso não é uma coisa pacificada, decidida, é uma coisa que a gente está avaliando ainda. É um entendimento que a gente tem com base na interpretação da lei. Entendi. Eu acho um absurdo isso. Eu também achei um absurdo. Eu achei não só isso, mas outras coisas um absurdo. Mas aí a gente está aqui para pensar a solução de superar isso para garantir o acesso. Então, se eventualmente a gente avaliar que os espaços, os coletivos, as associações do município, elas vão ter dificuldade para poder acessar esse recurso dessa forma que está lá no inciso 2, a gente vai partir para uma chamada pública. E aí, na chamada pública, a gente vai dizer o que a gente quer. Entendeu? Aí, na chamada pública, eu posso falar que eu vou dar o recurso para você fazer uma apresentação, ou para você
fazer um curso, ou para fazer qualquer coisa que a lei possa permitir. Tá? Ok. Eu acho que, mais uma vez, de novo, eu acho que por isso que está a importância também da gente conseguir mapear, fazer esse mapeamento da forma mais completa possível. Porque, assim, inicialmente a gente tinha imaginado que o inciso 2, e a lei foi feita, foi formulada, para deixar muito aberto o inciso 2. Ou seja, a definição de... não era fechado para a questão de ter um CNPJ. Organizações, por exemplo, que não têm um CNPJ, têm direito a estar recorrendo no inciso 2. Foi citado de que organizações ou grupos culturais que não tivessem nem espaço físico poderiam estar recebendo um inciso 2, ou seja, algum grupo, alguma atividade que aconteça numa praça pública poderia estar sendo reconhecida, estando atuando há mais de 24 meses no município, elas seriam reconhecidas como uma atividade. Só que quando veio essa regulamentação e cita quais são as formas de comprovação de prestação de contas de utilização, onde cita basicamente contas, vamos dizer assim, conta de luz, conta de água, conta de aluguel, de internet, quando começa a citar essas, ela restringe muito. Então, a gente está tentando agora entender de que forma a gente pode ampliar, porque também tem uma espécie de outros, né? Além dessas contas, outros tipos de gastos. A gente está tentando entender o que pode ser incluído nesses outros tipos de gastos. Bom, isso tudo para dizer que, inicialmente, a gente imaginava que seria melhor, vamos dizer assim, fazer um repasse para... É interessante mapear para entender qual a quantidade de organizações que estão dessas características do inciso 2, para saber repartir melhor, né? Talvez a gente vá deixar um recurso mais alocado no inciso 3, nessa questão de editais públicos ou de premiação, entende? Então, fazer uma divulgação, entender quem são e quais são as demandas. Além do cadastro, acho que é bom ter um contato próximo também para saber o que essas organizações, esses grupos precisam, né? Que tipo de apoio. E aí, enfim, tudo vai depender do nosso cadastro cultural. E aí tem um porém também, que esse cadastro ele vai ter que ser homologado pelo Ministério do Turismo. Então, a gente vai ter que ter um cuidado com essas informações. Em alguns municípios, o pessoal falou para a gente, mas eu sei todo mundo que faz que faz cultura no município é que eu conheço quem são as pessoas. Né? Então, a gente pode fazer esse cadastro aqui e já resolver isso sem muita burocracia. Infelizmente, a gente, ou felizmente também, porque isso tem a ver com cuidado com o recurso público, a gente tem que ter um cuidado de processo. E como isso aí vai ser homologado pelo Ministério do Turismo, a gente vai ter que fazer ele direitinho para chegar, quando chegar lá em cima, esse cadastro eventualmente não ser indeferido por causa de uma besteira, como alguns municípios aí não pediram um CPF ou não pediram um dado que é importante, um documento que é importante, e aí, eventualmente, a gente vai ter todo esse trabalho, vai mandar lá para cima, chegar lá em cima, por um detalhe ou outro, eles podem implicar, eu vou perder esse tempo, e aí, quando eu perco esse tempo, eu corro o risco lá de não executar esses recursos. De forma alguma, a gente quer isso. A gente quer chegar o recurso no município, a gente quer executar até o último centavo dele, e da forma mais ampla possível, para que todas as pessoas que têm direito possam ser contempladas. Porque senão, se isso não acontecer, a Lei Aldir Blanc não tem sentido, né? Lorena está compartilhando aqui, para quem estiver interessado, os critérios da lei, do inciso 2 e do inciso 3, que a gente está tão acostumado a falar inciso 2 e inciso 3 aqui, que às vezes a gente se perde. Então, lembrando que o inciso 2 é o subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Eu não sei, eu imagino que não seja o caso, mas eu vou dar um exemplo porque já surgiu isso. Eu, por exemplo, Cambuí Produções, eu estou enquadrado, eu sou uma microempresa, mas as minhas atividades, elas não foram interrompidas
por conta do isolamento social, uma porque a gente já trabalha na internet há muito tempo e porque eu tenho recursos de projetos para executar. Então, eu, Cambuí Produções, eu não tenho direito ao inciso 2, porque as minhas atividades não foram interrompidas, tá? E o inciso 3 é aquele que trata de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, iniciativas, cursos de produções, desenvolvimento de atividades de economia criativa e solidária, produções audiovisuais, manifestações culturais e a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, que era o que a gente estava comentando aqui, certo? Agora eu vou apresentar para vocês um modelo de formulário que a gente fez. Na verdade, a gente nem literalmente fez, a gente aproveitou o formulário do governo do estado, porque, principalmente de pessoa física, porque como esse recurso do inciso 1, que é o de pessoa física, ele vai ser executado pelo estado, a gente teve a preocupação de ter a unificação da base de dados. Em uma reunião no começo desse mês, a Superintendência de Desenvolvimento Cultural da Secretaria de Cultura do Estado, eu sugeri a unificação da base de dados, e eles falaram para mim que isso seria difícil de fazer, que o Estado aqui não faria isso, o que eu acho que é uma pena. A Secretaria Cultural do Ceará, ela fez uma plataforma de mapeamento cultural, e os municípios, eles aderem a essa plataforma, eles utilizam essa mesma plataforma, e a base de dados é unificada, o que é uma maravilha, tanto para os municípios, que não precisam se preocupar em desenvolver essa tecnologia. No caso aqui, para vocês, quem vai cuidar disso somos nós, mas tem municípios que não têm a consultoria, por vários motivos, enfim, e também eu já estou com essa base unificada. Mas, já pensando nessa possibilidade de unificação de dados, a gente pensou esse cadastro do inciso 1, com o formulário já espelhando o formulário da Secretaria de Cultura e a Secretaria de Trabalho e Renda, que é um formulário que está aberto na internet, que qualquer pessoa da Bahia deve e pode ir lá e se cadastrar, independente de estar no município ou outros cadastros, como a gente tem o federal, e o cadastro de artesanato, o cadastro de pontos e pontões de cultura, outros cadastros que estão abertos, que a gente pode, inclusive, Marcela, pegar uma lista de link desses cadastros aí e depois colocar no grupo das pessoas, que as pessoas que tiverem interesse e puderem fazer, eu recomendo que façam isso, tá? A Cristiana aqui está perguntando como funcionará a fiscalização das atividades, se houve prejuízo ou não, será autodeclaratória? Cristiana, na regulamentação que saiu na terça-feira no Diário Oficial, tem um anexo, que é um formulário para que as pessoas preencham e declarem uma série de coisas lá, então isso é declaratório, tá? A lei Aldir Blanc, de uma forma geral, ela permite a autodeclaração das informações sob as penas da lei, né, do Código Penal. Enfim, apresentando aqui o cadastro. Esse cadastro aqui por incrível que pareça, é um resumo das informações mínimas que a Secretaria de Cultura e do Trabalho e Renda estão pedindo. Então, eu vou dar uma passada aqui, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. A gente já tem experiência aqui de Santo Estevão, a gente teve algumas dificuldades com esse cadastro já, não com o cadastro em si, mas com os termos do cadastro. Os termos do cadastro são os termos retirados da lei, né? E é importante que sejam os mesmos termos, porque faz parte da lei isso, né? Mas a gente está pensando numa solução aqui de fazer um vídeo de passo a passo, ou colocar um parêntese do lado explicando, por exemplo, as pessoas não sabem o que é um provedor da família. Elas perguntam o que é o provedor da família, que pode ser uma informação que é fácil para a gente, de fácil entendimento, mas às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Ou a questão do imposto de renda, tem algumas questões que levantam dúvidas que a gente vai tentar transformar isso de uma forma mais acessível. Enfim, o que pede o cadastro? A gente pede aqui o nome artístico, o número de WhatsApp para ter contato, o e-mail para ter contato, o Facebook e Instagram, se a pessoa tiver, para uma questão também da gente ter o contato dessas pessoas e de repente estar podendo mandar mensagem, divulgar coisas, o RG e o CPF, que é a questão de identificação, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Por que o nome da mãe e data de nascimento? Quem trabalha com assistência social
sabe que quando a gente cadastrar um RG ou CPF lá e por acaso tiver um número inválido, para a gente confirmar as informações, a gente precisa do nome da mãe e da data de nascimento. Então, por isso que a gente está pedindo aqui o nome da mãe e da data de nascimento. Porque se eventualmente digitou o número errado, ou a pessoa tem um RG no estado, tem outro RG no outro, a gente não consegue localizar, com o nome completo da pessoa, o nome da mãe e a data de nascimento, a gente consegue ter acesso ao NIS, que é a base do DataPrev, para a gente saber se essa pessoa eventualmente está recebendo outro benefício que impeça ela de receber o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. A gente pergunta, o Estado também pergunta, qual é a raça ou cor da pessoa, se a pessoa possui alguma deficiência, qual é o gênero da pessoa, que é uma questão também que a gente espelhou lá da Secretaria, que a gente vai explicar melhor, porque hoje, quando a gente trata a questão de gêneros, tem a questão do cis, do trans, que gera muita dúvida, né? Então, basicamente, cis, se você nasceu homem e se você psicologicamente se identifica como homem, você é um homem cis, e se você nasceu uma mulher e se identifica psicologicamente como um homem, você é um homem trans, né? Então, isso é uma questão de respeito até com todas, né, as possibilidades de gênero. E gênero aqui, também é uma pergunta que chega muito aqui, gênero é diferente de orientação sexual. Gênero é como a pessoa se vê, né? Se ela se vê como homem, como mulher, ou, de repente, a pessoa se vê sem sexo. Tem pessoas que elas preferem não serem rotuladas pelo sexo, e aqui a gente tem a possibilidade também de gênero definido, ou ainda, se a pessoa não quiser declarar seu gênero, ela também tem essa opção. A gente pergunta se a pessoa é MEI, se é microempreendedor individual. É uma pergunta que está sendo feita pelo Estado, mas normalmente a gente está recebendo não, né, no interior, porque a gente sabe que nem todo mundo é formalizado. Na verdade, é o contrário, na maioria das pessoas que trabalham com cultura no país todo, elas não são formalizadas. E a gente pergunta se é provedor ou provedora da família, se a pessoa paga as contas, quem sustenta a casa, né, se é você que sustenta a casa. Porque aqui, por exemplo, se for uma mulher, no caso do inciso 1, que é o auxílio emergencial de R$600, se a mulher for provedora e ela for, por exemplo, uma mãe solteira, ela tem direito a receber o benefício em dobro. Né? Em vez de receber 600, ela recebe R$1.200, assim como é no governo federal também, o Bolsa Família e outros benefícios sociais. A gente pergunta quantos filhos a pessoa tem, né, para ter uma noção também, qual é a escolaridade dessa pessoa, se a pessoa já realizou algum treinamento na área de cultura, e esse dado aqui, onde a gente tem, é um dado muito interessante, porque a gente percebe que algumas pessoas já tiveram formação disso, e aqui, por exemplo, mais citando novamente o caso de Santo Estevão, a gente tem pessoas que realizaram treinamentos e que estão dispostas a dar treinamentos também, isso é interessante. A gente também, Marcela, através de uma parceria com o Cris, que é outra pessoa que trabalha com a gente, também está tentando desenvolver uma solução de formação, não formação específica para a Lei Aldir Blanc, formação para a economia criativa. Onde pegar dinheiro, porque o dinheiro da Aldir Blanc talvez seja o primeiro dinheiro que muitas pessoas da cultura estão tendo acesso, mas não é o único que está disponível. Né? Esse recurso que vai para o município é um recurso que vai para o município, mas tem o recurso do Estado também, o Estado vai ter que abrir edital. E além desse recurso estadual da Aldir Blanc, tem os recursos normais do Fundo Cultural, que inclusive já lançou editais calendário das artes, né? São prêmios de R$2.000, já teve algumas coisas que já aconteceram esse ano e que vão continuar acontecendo. Então, essa formação é para dar essa amplitude, para ver como pegar dinheiro de uma empresa, como trabalhar a cultura, para que as pessoas possam realmente andar com as próprias pernas, que não dependam tanto da prefeitura para poder realizar as coisas. E isso não exime o poder público de investir na cultura, né? Mas o ideal é que a gente possa andar com as nossas próprias pernas. A gente pergunta também se teve atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos últimos 24 meses, porque se a pessoa não tiver isso aqui, sendo jurídico, física, coletivo ou não, ela não tem direito ao benefício, o benefício é para quem está atuando nos últimos 2 anos. Qual é a expressão e bens de natureza material e imaterial que a pessoa se encaixa? Aí aqui a gente tem 108 critérios aqui que o Estado usa, que vão lá desde acervo público, antiquário, arquitetura, arquivo, e por aí vai. Essa lista é interessante porque essa lista nos ajuda a ter uma dimensão
do que é a cultura, né? De repente, aqui eu recebi uma dúvida de um rapaz que vem de acarajé. Ah, eu posso me inscrever? Pode, porque você faz acarajé é gastronomia, né? E, além de ser patrimônio material, já reconhecido, o fazer do acarajé, né? Como a gente tem aqui na região, que eu sei que tem o xarope de parida e tem outras receitas que são aqui da região, que não existem em outros lugares, tudo isso é patrimônio. Então, eventualmente, por exemplo, uma rezadeira, que a gente imagina que não faça parte disso daqui, ou um vaqueiro, um aboiador, uma pessoa da comunidade tradicional, ela não só pode, como deve estar cadastrada para a gente poder mapear, e se ela se enquadrar nos outros critérios da lei, ela deve receber o benefício. Aí depois, isso aqui é uma coisa que a gente pode olhar com calma, e a gente vai passar esses formulários no grupo também para vocês olharem com calma. Ele é bem amplo. E aí eles perguntam qual é o segmento cultural, né? Cultura indígena, cigana, negra, sertaneja, popular, LGBTQI+, que é outra coisa que gera dúvida também das pessoas. Isso aqui, por exemplo, a cultura de lésbica, gays, bissexuais, transexuais, queer, o I eu não sei o que significa, e o mais são outras coisas. Então, eventualmente, não sei se tem na região, mas, por exemplo, Salvador tem show de drag queen. Então, isso também é considerado cultura, tá? Qual é a linguagem artística da pessoa? Se é artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, teatro ou outro, né? Que são as 7 artes ou outro. Aí são as perguntas aqui para a gente fazer a triagem das pessoas para receber o auxílio de R$600. É titular de benefício previdenciário ou assistencial do governo federal? Se a pessoa disser sim, ela não tem direito. Se ela recebe uma aposentadoria, se ela recebe um auxílio-doença ou qualquer auxílio dado pelo INSS, ela não tem direito ao auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial é para aquelas pessoas que tiveram a renda interrompida por conta da pandemia. É titular ou está recebendo benefício do seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal, aqui é a mesma forma. Se disser sim, não tem direito. Quem disser não, tem direito. Declara renda per capita de até meio salário mínimo ou familiar total de até 3 salários mínimos. Declara que obteve rendimentos médios de até 2 salários mínimos no período de janeiro de 2019 até fevereiro de 2020, antes da pandemia. Se é beneficiário do auxílio emergencial do governo federal, e se a pessoa teve rendimentos acima de R$28 mil em 2018. Só tem quem teve quem declara imposto de renda quem teve rendimento acima de R$28 mil. Então, se a pessoa não declarou imposto de renda, se ela nunca declarou imposto de renda, aqui a resposta é não. Então, essas perguntas são perguntas que são espelhadas dos critérios da lei, com os termos da lei. Tem que ser igual a isso da lei. Mas a gente sabe que a gente vai ter que chegar aqui e colocar um parêntese, vai ter que dar uma tradução para que isso seja acessível, porque esses termos não são termos do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Certo? E aqui são perguntas mais de conhecimento, se ela tem inscrição no cadastro estadual, se ela tem inscrição em outros cadastros municipais, ou nacional de ponticultura, ou estadual de ponticultura, ou no sistema nacional, ou no sistema de artesanato. Né? É só uma pergunta para ter um mapeamento, né? E até, eventualmente, fazer um cruzamento de informações. E também, a gente está sugerindo aqui, a gente colocou essa possibilidade de que a pessoa autorize o município a fazer o cadastro dele em outros cadastros. Se isso for necessário e tiver essa autorização, isso fica mais fácil, que a gente já previu aqui também. Se a pessoa coordena algum espaço ou instituição cultural, porque se sim, ela pode ser beneficiada não pelo inciso 1, que é o auxílio emergencial, mas pelo inciso 2. E aqui são as declarações. Então, essa declaração de atuação no setor cultural e de fonte de renda, basicamente, é uma declaração de que eu tenho direito ao auxílio emergencial, ao inciso 1. Então, eu declaro para fins de solicitação do auxílio de renda emergencial da cultura, que atuo há 24 meses no setor cultural como artista trabalhador da cultura, não possuo outra fonte de renda que não seja oriundo de meu trabalho no setor cultural, na forma desta lei,
declaro ainda que estou ciente, em caso de utilização de qualquer meio ilícito ou imoral, ou seja, ilegal, fora da lei, ou declaração falsa para a participação do credenciamento supramencionado, incorro nas penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Código Penal Brasileiro. Né? Aqui é uma declaração, se a pessoa mentir aqui, ela pode responder por isso depois. Fala, Marcela. Nós estamos fazendo esse cadastro de pessoa física porque é importante o município ter esse mapeamento, saber quais são, e porque essas pessoas também poderiam, enfim, concorrer no inciso 3, ou eventualmente até receber. Mas é importante também a gente divulgar que esse mesmo, um modelo muito parecido com esse que nós estamos fornecendo, ele está disponível em fluxo contínuo na Secult. Também é um formulário, um formulário do Google, para que essas pessoas possam se cadastrar também diretamente na plataforma da Secult, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, já que esse recurso já foi definido agora na regulamentação, que vai ser repassado pelo compromisso do Estado, né, fazer esse pagamento do inciso 1. Então, a gente vai estar fazendo aqui, mas a gente vai estar instruindo para que faça no município e que faça no Estado diretamente, tá? Mas aí, lembrando, a gente instrui isso até para garantir e ampliar o mapeamento. Mas se a pessoa só fizer o cadastro municipal, ela também tem direito a isso, porque todos esses dados depois a gente vai ter que pegar, homologar e publicar no Diário Oficial, encaminhado dentro da plataforma, para que os outros entes federativos, que o Estado e o governo federal saibam que são as pessoas que estão cadastradas. Aí a pessoa fez essa declaração, e aqui a gente segue peguei um arquivo antigo. Aqui a gente tem as autorizações. Então, a gente pede para a pessoa autorizar o cruzamento das informações com outras bases de dados oficiais. Basicamente, que a gente pegue esses dados da pessoa, entre lá no DataPrev ou outros sistemas para ver se ela está recebendo algum benefício, para conferir se essa informação que ela deu lá é verdadeira. A gente autoriza o cadastramento em outros bancos de dados oficiais, que é justamente para permitir essa unificação da base de dados. Autoriza o uso de imagem e voz para divulgação em redes sociais e outras formas de comunicação. Isso aqui a gente já está prevendo como tudo será feito por meio de live nos editais. Eu já estou pedindo previamente a autorização da pessoa, para que a gente, quando a gente for fazer lá a live, eu não tenho que estar com um monte de papel pegando a autorização das pessoas, apesar de que muito provavelmente isso vai acontecer, porque o nosso jurídico já sinalizou que é mais seguro a gente ter a assinatura das pessoas no documento, mas de qualquer forma a gente previu isso daqui. A gente autoriza a utilização da obra das pessoas, porque além da autorização da própria imagem da pessoa, a pessoa tem, se ela canta, ela tem que autorizar a obra dela, né? E essas autorizações são para divulgação nas redes sociais dos municípios. Esse é o cadastro de pessoa física. Jailton, não tem problema se a internet está caindo, a gente está transmitindo pela página do YouTube da Cambuí, de forma integral, vai ficar lá, então depois você pode ir lá, nesse endereço que eu estou colocando aí no chat, e conferir essa live completa, essa reunião. Live, tanto falar live a gente acostuma. Essa reunião virtual de forma completa. Esse é o cadastro de pessoa física, tá? Além do cadastro de pessoa física, a gente tem também que fazer o cadastro de pessoa jurídica e o cadastro de pessoa jurídica de eventos e coletivos. Deixa eu só achar aqui que é tanto cadastro que a gente se perde às vezes. Aí, aqui, nesse caso, eu vou falar de eventos porque, por acaso, eu abri o de eventos. A gente vai pedir as mesmas informações para as pessoas pessoais, vai perguntar se essa pessoa possui CNPJ ou não, desde quando o evento acontece, se teve atuação nos 24 meses, se as atividades foram interrompidas por conta da pandemia, quais são as expressões, o segmento cultural, a linguagem artística, se ela possui o cadastro, todos aqueles cadastros, e também as autorizações, certo? Aí você vai me perguntar, por que o cadastro de pessoa física é tão complicado e esse cadastro de eventos
por exemplo, que eu abri agora, é tão simples, porque os critérios que a lei estabelece para conceder os benefícios para a pessoa física são maiores do que para, no caso de eventos, ou de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é bem semelhante. O que vai mudar aqui em pessoa jurídica é perguntar qual é o regime tributário dela, se é microempreendedor individual, sociedade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e sociedade anônima. Isso aqui é só pro forma, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas não vão ter CNPJ, mas se tiverem vão ter que responder isso. Qual é o faturamento anual dela, quantos empregados estão envolvidos, né, no processo, e aí todas aquelas mesmas perguntas que a gente já fez lá para a pessoa física. Se teve as atividades interrompidas, se atua há 24 meses na área cultural, qual é o patrimônio que ela pertence, qual é o segmento cultural, qual é a linguagem artística, se possui os cadastros, e também as mesmas autorizações. E aí, o cadastro de coletivo, ele é praticamente igual, vai perguntar só se possui CNPJ, se pertence ao grupo de comunidade tradicional, como povos indígenas, quilombolas e outros, e as mesmas perguntas. Esse cadastro, inclusive, aqui vocês estão vendo que eu já até mudei um pouco, porque como eu percebi que quando eu for imprimir aquelas páginas lá, vai ficar muito grande, aí eu até já mudei até o layout aqui para poder imprimir menos página, né? Mas basicamente são as mesmas perguntas. Esse até foi daqui feito para Santo Estevão. Aqui nesse cadastro, em todos os cadastros, além da pessoa preencher isso aqui, a gente pede a comprovação cultural, que pode ser registro de foto, matéria jornalística, relatório ou até autodeclaração, né? Aí, além disso que a gente está pedindo, que é interessante para a gente conhecer como as pessoas atuam no município, lá nessa regulamentação que saiu no dia 11, que a gente está avaliando, ele tem um formulário de autodeclaração. Então, todo mundo que fez o cadastro já em Salvador, Itaberaba, Feira, Ipequetá, que está com o cadastro aberto, a gente vai ter que voltar e ir atrás de cada um para poder chegar lá e preencher esse anexo. E aí, além disso, a gente também, como sugestão, isso não está na lei Aldir Blanc, isso é uma sugestão nossa, para até facilitar o plano de cultura, mas, se eu não me engano, já tem plano de cultura em Antônio Cardoso. Desculpa que é tanta cidade que às vezes a gente se atrapalha. Mas a gente sugere também que a gente faça o cadastro de patrimônio cultural. Agora vai travar, por quê, meu Deus? Tem, né, Eusébio? Eu lembro que tem, Lorena me mandou já, eu já li, inclusive. Era só para confirmar. Mas aí... Alex? Travou. Oi. Tá voltando agora, você. Travou meu computador aqui, travou o Google Chrome. Mas a gente está sugerindo esse cadastro de patrimônio cultural e material. A paisagem da ilha pode ser uma paisagem ecológica, pode ser um tipo de arquitetura, pode ser uma fonte de água, pode ser a estrada imperial, uma série de coisas que a gente pode cadastrar, porque se eu tiver esse cadastro também vai me ajudar a conhecer melhor o município. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá, é porque travou tudo aqui agora. Como é que a gente está fazendo esse cadastro? A gente tem um número de WhatsApp que você chega... Deixa eu até abrir aqui. Eu ia fazer na tela do computador, mas travou. Cadê você? A gente tem um atendimento automatizado pelo WhatsApp, bem simples, só para encaminhar as pessoas para o cadastro, e aí, quando as pessoas têm alguma dificuldade, a gente entra. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a pessoa dá um oi, ele dá um bem-vindo, pergunta qual é a cidade, faz as coisas aqui. A gente não vai dar certo assim.
Travou mesmo aqui. Mas aí, basicamente, que dá um olá, aí automaticamente ele vai lá e vai responder. Só porque eu estou fazendo ao vivo, não funcionou. Ih, caiu a internet. Mas, basicamente, a gente está com esse número de WhatsApp para poder facilitar de forma virtual. E aí a gente queria abrir para vocês, para saber se alguém tem dúvida desses cadastros, né? Se alguém tem alguma sugestão a fazer. E também de que forma a gente poderia encaminhar esse cadastro. Alexis? Gente, eu acho que a Alexis estava com a internet ruim, deve ter caído aqui. Mas terminando a fala de Alexis, a gente vai encaminhar esses modelos de formulário de cadastro no grupo, né, no nosso grupo no WhatsApp, para que seja feita a verificação, ver se vocês estão de acordo, e nós depois já temos que organizar um cronograma de atuação. Então, eu acho que isso é bem importante, a gente já abrir aqui o calendário e entender como é que, quando que a gente já consegue colocar no ar esse cadastro, quem que pode operacionar esse cadastro em ambiente físico, né? Então, em qual lugar, se na secretaria, se na prefeitura, qual lugar que vocês consideram mais, ou lugares, pode ser mais de um lugar, né? Quais os pontos de atendimento presencial, pode ser um dia na semana, 2, para tirar dúvida, fixar o horário direitinho, para poder estar auxiliando pessoas que querem tirar dúvida do cadastro e fazer esse cadastro de forma física, né? Presencial. E também pensar na divulgação. Então, qual vai ser a forma de divulgação desse cadastro? Se a gente tem possibilidade de colocar em carro de som, garantir que esse carro de som percorra todas as comunidades mais afastadas, ou a gente pode também agora pensar quais são as organizações, os agentes culturais que vocês lembrem, e a gente já faz um levantamento e já faça um contato direto para eles, para que eles possam ajudar na divulgação e sejam multiplicadores. Por exemplo, se tiver alguma ONG que atue na comunidade, que atue aí em Antônio Cardoso, que tenham vários professores, com vários alunos, músicos de teatro, de diversas formas de manifestação artística, já é interessante mandar, talvez, uma mensagem no WhatsApp, algum tipo de divulgação, explicando que vai abrir esse cadastro e já tirando algum tipo de dúvida e pedindo para que eles multipliquem para os seus alunos e para os seus agentes, pessoas que conhecem da cultura. Eu acho que isso é bem importante, conseguir agora fazer um alcance mais intenso e mais rápido possível. Alex, você voltou? Voltei. Meu Windows travou aqui. Então, Alex, a minha sugestão foi, assim, a gente conversar sobre um cronograma, fazer um cronograma de atuação, já entender quando que a gente primeiro encaminha esse formulário para o grupo de WhatsApp, para que todos possam analisar no final de semana, e a gente já tentar fazer um cronograma de atuação a partir da próxima semana. Então, a partir de segunda-feira, a gente já consegue iniciar a divulgação. O que a gente precisa para essa divulgação? Quais as formas de divulgação? Carros de som, rádio, quais as rádios locais que a gente pode estar divulgando? Então, essas informações, eu acho que é importante a gente encerrar a reunião hoje já fazendo essa organização. Divulga em site da prefeitura, pode estar podendo divulgar no site da prefeitura, agora que está começando, né, período eleitoral, a prefeitura pretende se está concorrendo, vai concorrer agora ou não, para saber se tem um site vai concorrer, né? Então a gente não pode divulgar no site da prefeitura, não é isso, Alex? Aí, Lorena. Oi, Alex. Como é que está a questão do site da prefeitura e das redes sociais da prefeitura com o período eleitoral? Tem algumas restrições. Lilian está aí, que é a coordenadora dessa questão das redes sociais, da publicidade institucional. Ela pode passar maiores informações. A gente tem utilizado, mas com as restrições que
que cabe ao período. Lilian, liga o microfone, você está falando com o microfone desligado. Obrigada. E agora, tudo bem? Tudo bem. Com a lei eleitoral, realmente, a gente não está podendo divulgar. Só ficou liberado o Covid-19, né? E algumas ações técnicas a gente tem colocado, como, por exemplo, teve agora recentemente, mas mesmo assim, com muita restrição, falando sobre a vacinação de canina, né, de animais. Então, aí, realmente, a gente está com restrição de utilizar as redes sociais. Inclusive, até o carro de som também. É uma das situações que a gente está com essa dificuldade. Mas vocês têm rádio aí? Perdão, Lilian, se tratando de uma divulgação necessária para um cadastro da Lei Aldir Blanc, fazendo da forma mais idônea, mais transparente possível, explicando da necessidade de cadastramento. Como que a gente faz sem ferir? A gente tem que... é importante divulgar, né? Não, sim. A gente tem que estar bem vendo essa questão da impessoalidade, né? Porque eu tenho que realmente ver com o jurídico e eu sempre vou o doutor Marcos, que é com quem eu me informo justamente sobre isso, e ele vendo a possibilidade, ele sempre está me indicando, e aí eu vou fazer isso, pedir uma orientação a ele aí para não deixar de comunicar. A gente também tem grupos de WhatsApp na cidade, temos grupos que facilitam também uma comunicação impessoal, entendeu? Uma chamada. Então, assim, eu vou ver com o doutor Marcos e estarei vendo com Lorena aí como é que a gente pode estar comunicando sem a impessoalidade necessária e a transparência necessária, tá bom? Gente, o Marcos estava aqui, mas eu estou vendo agora, ele já não está mais. Só que, assim, ficou restrito a questão da Covid-19, mas a Lei Aldir Blanc, ela se refere ao auxílio para os profissionais da cultura em decorrência da pandemia. Então, eu acho que vai dar para divulgar. Se a gente puder fazer nesse sentido aí, com certeza, está liberado o Covid-19 para qualquer tipo de comunicação que seja necessário a nível de assistência, né, e benefícios. Eu tenho uma experiência em outro município que nós fizemos divulgação agora, essa semana, e conseguiram fazer a divulgação dentro dessa página, né, do Covid. Agora, nesse outro município, o conselho foi não estar divulgando em redes sociais, o que eu acho válido, né, mas pelo menos no site oficial da prefeitura, e está fazendo da forma mais transparente possível em rádio, né, em rádio e carro de som. Acho que são essas duas, que é o que de fato alcança. Eu acredito muito mais nessa divulgação através de carro de som, em rádio comunitária, rádio popular, quais são os programas que são mais ouvidos, né, e fazer a divulgação também no boca a boca, no dedo a dedo de grupo de WhatsApp. A gente está falando de um município que não tem uma população tão grande, não tem tantos artistas, então acho que a gente consegue atingir um número grande de agentes culturais, né, e de organizações que são multiplicadores. A gente precisa tratar quem são essas pessoas. Tá? Não, tranquilo. Perfeito, Marcela. A gente não tem rádio, foi perguntado, eu respondi ali no chat, mas carro de som já tem no município, já circula por outros motivos, né, Lívia? Isso, exatamente. Por conta de coronavírus mesmo, aqueles informes de isolamento, etc. Isso. O Jailton deu a sugestão aqui para se criar um grupo de WhatsApp com os artistas, ele sinalizou que tem alguns números. Eusébio ia colocar alguma coisa, Eusébio? Sim. Na realidade, eu iria só fortalecer essa questão dos grupos do WhatsApp, pelo fato de nós não termos rádio, e a gente está vivendo um momento que, aqui dentro do município, eu estou para dizer que 90% da população está conectada nos grupos do WhatsApp. Então, se a gente tiver os cards e está divulgando os grupos, pode ter certeza que a gente vai alcançar, porque
porque de fato tem muitos grupos, mas muitos mesmo, que a gente pode estar aproveitando e estar divulgando. Maravilha. E a rádio aqui, se a gente for aproveitar a rádio aqui, a gente tem, aqui não tem, mas as rádios de Feira de Santana, por exemplo, a Rádio Sociedade e a Rádio Subé, que é a rádio muito ouvida dentro do município, a gente pode estar mandando uns linkzinhos para lá também, para eles estarem divulgando, aproveitando lá e estar divulgando também lá. Mas o grupo de WhatsApp aqui no município é muito grande, são muitos grupos mesmo que a gente pode estar aproveitando isso aí. Tá, então vamos fazer isso. Vamos fazer uma proposta de card, Alex e Léo, que estão ouvindo. Vamos pensar aqui em prazo. A gente encaminha hoje. A gente vai fazer o card e aí a gente faz um release também para encaminhar para esses veículos de feira que tem audiência aí para a sociedade. Tá, a minha sugestão de cronograma é, hoje nós encaminhamos os modelos de formulário, pode ser, Alex? Sim. Tem que encaminhar os nossos modelos de formulário e tem que encaminhar também os outros formulários lá, os links do nacional, estadual, etc., para o pessoal ter acesso também. Tá, vamos fazer essa anotação. Mandar os formulários, caminhar link de formulários, tá? A gente vai caminhar um link com formulários de verificação, mais modelo de formulário do município. Aí, na segunda-feira, nós podemos mandar uma sugestão de card release, Alex e Léo? Sim. Então, vamos deixar marcado, ó, segunda-feira, dia 24 do 8, segunda-feira, nós vamos encaminhar modelo de card e release, tá? Aí a gente decidiu, então, que a forma de divulgação vai ser prioritária, divulgação de forma prioritária em WhatsApp, não é isso? WhatsApp, mais carro de som. É possível carro de som? Lilian e Lorena? A gente pode pensar, vocês verificam essa possibilidade do carro de som? Eu acho que, para a legislação, sim, porque é uma lei que está abrangendo a situação da pandemia. Agora, a disponibilidade do carro é com o William aí, que pode falar a respeito. Não, tudo bem, o carro tem disponibilidade, sim. É só mesmo a questão da gente estar vinculando isso à realidade que é a pandemia, né? Certo. Tá, então vamos verificar, confirmar, vou botar confirmar disponibilidade, tá? Confirmar disponibilidade de carro de som. A sugestão aqui no card conste, faça algum tipo de alusão a essa situação do enfrentamento ao coronavírus, porque a gente tem essa preocupação devido à reeleição. É um prefeito que está tentando a reeleição. Anotou aí, Alex? Sim. Confirmar disponibilidade de carro de som e verificar o site da prefeitura. Prefeitura. Vamos botar assim, aba Covid. Certo? Pronto. Então, tá certo. Então, a gente vai estar no dia 24, a gente encaminha já esse modelo de card e do release. Eu encaminho hoje para você, Léo, já o que tem que ter, né? Alex encaminha.
Pronto. E aí, a gente conseguindo, vamos imaginar que na quarta-feira, uma terça-feira, dia 25 ou dia 26, a gente já começa a divulgação, tá? Aí, além disso, Marcela, aí o que a gente vai fazer é colocar uma aba, a gente tem uma aba lá, nosso cadastro hoje lá no WhatsApp, ele está disponível para cadastrar em Santo Estevão e Pequetá. Se a pessoa digitar outros, vai para o do estado lá. A gente vai colocar lá também o Antônio Cardoso, e a gente coloca à disposição aí o WhatsApp 7592962624, para que as pessoas possam entrar lá em contato de uma forma automatizada para encaminhar para o cadastro, e caso tenha alguma dúvida, a gente entra o operador humano lá para poder tirar a dúvida ou fazer o encaminhamento necessário, para a gente concentrar as informações, e além disso, né, claro, ter o grupo, que está sendo a prática também comum nos outros, com um grupo aberto, para qualquer pessoa do município entrar e tirar qualquer dúvida, em qualquer momento. A gente pode perguntar em qualquer momento, a gente responde em horário comercial, que às vezes chega 2 horas da manhã as perguntas, eu olho assim, agora não dá. A gente iniciando, vamos imaginar que quarta-feira da próxima semana a gente consegue dar início a essa divulgação. Quando que a gente faz esse lançamento, Alex, do formulário? Quando que a gente consegue colocar no ar? Você acha que quinta, sexta-feira? E é bom a gente pensar também, assim, do tipo, quais os pontos, quais as sugestões que vocês nos dão de lugar físico para estar, tipo, um dia, fazer um mutirão, né? Não é nenhuma palavra que combina com pandemia, mas, assim, um lugar, ou mais de um lugar, onde a gente pense em um turno ou 2 turnos para atendimento de quem possa ter dúvida, um atendimento presencial. E eu acho que, além disso, que os formulários eles possam estar disponíveis para que uma pessoa, por exemplo, de Santo Estevão Velho, possa ir lá na prefeitura, retirar esses formulários, levar para a comunidade, pegar esses formulários e depois, no outro momento, trazer para o município para fazer o cadastro, para que a gente possa ampliar também esse acesso. Pronto. A gente pode disponibilizar a sede da Secretaria de Ação Social, que é a secretaria também que responde pela cultura. A gente pode verificar a possibilidade de deixar os formulários impressos nos PSFs, porque os PSFs existem nas comunidades, então é uma forma de disseminar isso também. PSF. Posto de saúde. Tá. Os postos de saúde. Os colégios estão fechados, então não adianta. Na sede, pode ser lá na Secretaria de Ação Social mesmo, sendo que o horário estabelecido de funcionamento da prefeitura é turnão, de 8 às 14. A gente não consegue fazer esse atendimento nos 2 turnos, já que a gente trabalha em um turno só. Tá, então a sugestão é fazer esse esclarecimento de dúvida, e aí a gente seria interessante instruir uma pessoa para cada, né, em cada ponto desse, quem é que vai entender, saber quem é que vai estar lá disponível para fazer esse esclarecimento, e deixar algumas vias impressas desse formulário na sede da Secretaria de Ação Social e nos postos de saúde. Não é isso? Isso. Uhum. Disponibilizarmos o cadastro impresso e tirarmos dúvidas sobre preenchimento na Secretaria de Ação Social e nos postos de saúde. Quais os horários, Lorena? Você me repete? 8 às 14. Isso. De segunda a sexta? Segunda a Quer sexta. reduzir? Tá. Tem reunião, viu, filha? O quê? Já tá acabando. De segunda a sexta, das 8 às 14. Pronto. Então, tá?
Bom, é isso. Mais alguma coisa, Alex? Eu vou ter que ir para uma outra reunião agora. Não, é Às só 3. isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se ficou alguma questão, a gente está aqui para poder sanar agora, ou se surgir a dúvida depois também pelo grupo do WhatsApp, né? Daí, segunda-feira, a gente está encaminhando essa sugestão aí do material de divulgação. Vou pedir também depois, Lorena, para vocês encaminharem para a gente a logo do município, para a gente colocar já encaminhar o material pronto para vocês. Sim. E aí a gente vai conversando, né? A gente vai sentir agora como vai ser o cadastro. Muito provavelmente, eu espero que se a gente começar esse cadastro na quarta, a gente já tenha a resposta do nosso jurídico aqui. E se tiver que adicionar algum anexo ou fazer alguma modificação, a gente já começa com esse cadastro já redondo. Uhum. A gente imagina aqui que em 30 dias a gente consegue ter um mapeamento do município, mas se antes, por acaso, a gente olhar para o cadastro e olhar assim, olha, não está faltando ninguém aqui, ou eu consegui abarcar um grande número de pessoas, a gente já começa a fazer o nosso plano de emergência para a gente cadastrar lá na plataforma Mais Brasil, para a gente receber o recurso antes. Aí tem um detalhe sobre esse recurso que ele pode ser remanejado depois. Né? Não, a gente vai colocar lá, mas se por acaso entrar alguém ou sair alguém por algum motivo, a gente pode pedir o remanejamento. Não está muito claro de como pode ser feito isso. Diga, Jailton, por favor. Com licença aí, Alex. O Alex, esse formulário poderia ser disponibilizado, tipo assim, pessoas que trabalham em Feira de Santana que não possam vir, entendeu? Para poder imprimir, preencher lá e entregar na secretaria. Pode sim, Jailton. Que seria uma sugestão boa, entendeu? Pode sim. Inclusive, ele também vai estar disponível na internet. Oi. Tá? Tem mais alguma dúvida? Então, tem só uma questão que ficou aí, Marcela, só para você registrar, antes de você ir embora, que é a questão da gente verificar a avaliação do comitê aqui, a coisa do impedimento, se a gente consegue driblar isso com um GT ou uma comissão externa aqui para beneficiar as pessoas do comitê, senão a gente vai ter que alterar a composição. Isso. Aí você pode disponibilizar no grupo, eu vou estar criando um grupo aqui dos artistas mais próximos, entendeu? Que faz parte da música e tanto, em geral, da arte, a capoeira, as pessoas que tenham mais conhecimento e mais aproximação, entendeu? Tá bom. Aí eu vou estar passando para eles no grupo, para que quem não possa comparecer até a secretaria, tá preenchendo em casa e entregando na secretaria. Certo. Aí, Jailton, eu peço que você me adicione no grupo, porque se alguém tiver alguma dúvida, eu já vou tirando também. Na verdade, o ideal seria a gente criar um grupo aberto, não só das pessoas mais próximas, mas um grupo que qualquer pessoa do município possa entrar e tirar a dúvida que eventualmente tenha. Porque independente ou não daqueles que não têm direito ao auxílio, entendeu? Sim, vamos fazer o seguinte, Jair. Eu vou criar o grupo aqui e vou te adicionar como administrador também, e você me ajuda a adicionar as pessoas aí do município. Pode ser? Pronto, melhor sim. Tá, eu já vou fazer isso aqui na sequência. Tá ok. Pessoal, tem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Não, eu achei bastante enriquecedora a reunião. A pauta esclareceu algumas dúvidas e o melhor de tudo foi que a gente startou, de fato, essa questão da divulgação e do cadastramento das pessoas. Já tenho recebido algumas mensagens questionando, porque a gente fala de divulgação, mas a questão desse recurso da Audiblanc já está na boca do povo, o pessoal já vem perguntar, já vem querer saber como é que Antônio Cardoso vai proceder, inclusive com valores, etc. Então, para mim, hoje é um marco, como se a gente estivesse, de fato, executando a lei, né? Então, que a gente consiga realmente, com essa rede que a gente está criando através desse comitê, atingir a maior parte e a totalidade dos artistas que tem Antônio Cardoso. Eu agradeço a presença de todos, né? A gente vai estar dando andamento à lei e, como eu disse, a gente está disponível no WhatsApp para tirar quaisquer dúvidas. Sempre que tiver alguma informação que for relevante, que a gente considerar relevante, a gente vai estar compartilhando lá com vocês.
para que a gente, todo mundo esteja, né, no mesmo nível de informação. E estamos aqui à disposição. Eu sei que a gente vai conversar muito aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Um bom final de semana. Que a gente possa descansar para que segunda-feira a gente chegue com todo o gás. Pode falar, Ednelson. Eliana ou Ednelson? Agora não sei mais. Ednelson. Boa tarde a todos. Foi esclarecedora. Parabéns aí. E chegamos a 16 participantes. Foi, Lorena? Foi. É muito importante isso aí. Não sei, eu acho que a Secretaria de Ação Social deveria também ver alguma coisa... Nelson, eu não quero atrapalhar sua fala, não, mas você estava, logo cedo, você estava dormindo aí, viu? Mas eu estava com os ouvidos abertos. Nós temos, sim, muitos artistas, né? E temos também o mestre Bulibuli, um artista da terra. Não sei o que é que a Secretaria de Ação Social pensa, né? Mas, nesse sentido, mas seria também importante estar também com um pensamento voltado para isso. A gente pensou, Ednelson, já conversamos até com a Alexis, em uma oportunidade de forma presencial, no Dia do Poeta, a gente fazer algum tipo de homenagem ao Bulibuli. A gente já conversou sobre isso, foi pautada pelo prefeito, inclusive, e quando a gente começar a falar das ações, aí a gente vai falar, né, sobre a aplicação do recurso, de fato. Mas a gente não esquecer de Bulibuli, não tem nem como, né? A secretaria é na praça Bulibuli. Ok. Um abraço aí a todos. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais. Encerrando a reunião.